This meeting is being recorded. Pronto. Olá, bom dia. Obrigada, Lara. Primeiro, agradecer ao IHelgov por promover esse webinar, promover um tema que eu acho que a gente não poderia ter um timing mais perfeito, né, Edu? A gente viu a movimentação legislativa essa semana de mercado de carbono, então, agradecer por essa oportunidade. Bom dia a todos que estão aqui. Agradecer ao Edu por ter aceito o convite, por ter vindo conversar com a gente numa semana tão animada, com gripe, com tudo, mas aqui pronto para falar. Então, gente, o nosso tema de hoje são as relações governamentais no ESG. Acho que ele fica ainda mais importante quando a gente vê um país que está se movimentando, uma legislação de transição energética, uma legislação de mercado de carbono, a transição verde, tão iminentes. E a gente vai falar com o Edu exatamente para saber o papel do HelGover, o papel das relações governamentais nessa construção de legislação e de regulamentação. E também lembrar o papel das relações governamentais de levarem essa construção do público para aplicação dentro do privado. A gente vai ver, inclusive, eu fiz uma mini bio do Edu, porque o currículo dele é um pouco extenso, mas a gente vai ver no currículo do Edu que ele tem, inclusive, esse papel de ponte entre os dois mundos que a gente circula e de levar essas transformações e também o agregado de conhecimento de um lado para o outro. Então, Edu, bom dia de novo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Gente, o Eduardo Bastos, eu diminui muito, tá, Edu? Porque senão a gente não ia dar conta. O Nem Eduardo precisa, é gente. engenheiro agrônomo pela Exalc. Eduardo é agrônomo pela Exalc, já passou por Dow, Bayer, a Organização da Pecuária Sustentável. Atualmente é o CEO da MyCarbon, né, que é o braço de carbono da Minerva. E em toda a sua atuação tem essa coisa da sustentabilidade. Então a gente vê isso já desde algum tempo. E eu queria, enfim, começar te perguntando, Edu, você trabalha a sustentabilidade, você trabalha essa visão desde o tempo que não estava na moda, né? Desde o tempo que não estava na pauta da semana como está agora. Então, eu queria saber, no começo da sua carreira, como foi participar da construção desse pensamento, né? E dessa ponte público-privado lá desde o comecinho. Obrigado. Bom demais estar aqui com vocês. Lara, obrigado, né, pelo IHelgov, né, é também a minha casa, então sinto aqui super tranquilo. Acompanhei, né, o nascimento e todo o fervo, né, até agora nosso para tornar cada vez mais, né, essa pauta relevante, o trabalho, né, feito cada vez mais relevante. Simone, Sil, brigadaço, né, por me convidar. Realmente eu tenho isso no meu DNA e desde muito tempo, acho que quando, né, eu comecei minha carreira trabalhando na área comercial, que é relativamente comum para quem é engenheiro agrônomo, que a gente chama de RTV, né, que é o representante técnico do campo, e sempre eu tive, acho que sorte de ter duas lideranças na minha carreira, logo no começo da minha carreira, que me disseram, poxa, Edu, na verdade o seu trabalho é quase de um bombeiro, né? Então, assim, de conseguir entender onde estão os problemas. E eu sempre falo, acho que, né, o caso do HelGov é muito parecido. Uma coisa você fala, vou fazer ponte. Legal, mas qual que é a lógica aqui do fazer ponte? É você identificar em uma margem do rio, né, onde você vai partir essa ponte e para onde ela vai chegar do outro lado. Então, é montar essa estratégia, né, de em que lugar que é melhor, em que momento é melhor começar essa ponte, né? Então, você começa a ponte quando está seco ou quando está chovendo? Você começa na escassez, você começa a fazer relacionamento, né, antes do apocalipse zumbi, né? Na hora que está chovendo tudo, que está apocalipse, você não vai lá montar a ponte, vai ser muito difícil essa ponte parar em pé. E às vezes a gente esquece disso, né? Então a gente diz, não, vamos tocando aqui, na hora que se der algum problema no Congresso, olha que lindo. Não é assim que faz, né, gente? E não é muito diferente em outras áreas da vida. Mas a verdade é que, como não existia, né, o termo, a não ser para quem trabalhava já em empresas multinacionais, onde o tema, né, do lobbying, né, do regulatory, eu trabalhei em setores que são muito regulados,
setor de defensivo agrícola, setor químico, e aí como você tem uma regulação muito forte, você depende de governo. Então, o governo é um stakeholder super importante, não é só alguém que põe lá na tabelinha, mas tipo, o dia que der, você fala, se falar ou não falar, não tem tanto impacto. Nos setores que eu trabalhei, o governo tem o poder de ele dá licença para você operar. E, obviamente, como são setores que acabam impactando muito mais gente, você também teve, de alguns anos para cá, de uns 20, 30 anos para cá, uma licença social de você operar. Então a gente sempre falava, né, do legal right to sell, né? Então você ter da parte legal, regulatória, o ok para você vender. E hoje uma empresa que não pensa em social right to sell, né? Então o direito que a sociedade te dá de vender. Então assim, não, eu tenho toda a aprovação, tudo lindo. Se a sociedade não entender que o que você faz é bacana, uau, você pode ter um grande problema. E ali foi interessante, quando, na verdade, quando eu estava no Impev, eu devo muito à minha carreira, eu sempre falo, outro dia eu encontrei num evento do café, a Silvia, a gente é super amigo lá do Marcos, e eu estava no evento do café, encontrei a senadora, hoje senadora Tereza Cristina, e o deputado federal Arnaldo Jardim, eu falei, gente, vocês impactaram tanto a minha vida, acho que vocês nem sabem, né? Aí eles riram da viagem, a gente sabe. Mas o Arnaldo, quando eu estava no Impev, ele foi eleito deputado federal, ele era deputado estadual, eu tinha trabalhado com ele aqui, e muito olhando o Impev, recolhimento de embalagem vazia, né, estruturar para entender, poxa, se a gente não criar um arcabouço regulatório bom, a gente não vai conseguir implementar uma boa política, né? Ela vai ser aquelas políticas que não pega, né? Que é uma vergonha. No Brasil a gente tem isso. Então a gente vai ter que construir um texto muito bom. E todo mundo fala, mas você não é advogado, né? Eu falei, gente, mas eu não preciso de advogado, a gente precisa de advogados para construir um bom texto, mas na verdade a gente precisa ter essa capacidade de dialogar, né? Construir esses diálogos. E só finalizando aqui, acho que esse primeiro bloco, né? Duas coisas eu aprendi de uma maneira até dura assim, ao longo da carreira, porque a gente sempre acha que o papel que a gente tem sempre acha não. Para quem é bom, você sempre acha que o seu papel é mais importante do que aquele papel que te deram, né? Então você não se contém naquela cadeira, o que é muito legal, né, para crescer. Mas sustentabilidade, ESG, RIG, tem dois temas que a gente nunca pode esquecer. Isso é uma agenda top-down, então, assim, não é uma coisa que as pessoas vão acordar de manhã e falar, vamos fazer, e vamos subindo aqui na organização até que o CEO vai achar isso legal um dia. Não, não. O CEO tem que achar legal, o board tem que achar legal e tem que vir de cima para baixo, senão você não implementa uma agenda do tamanho que ela precisa e que ela pode ser feita. E segundo ponto, são áreas, né? Todas essas áreas são áreas de suporte. Então, assim, o que toca uma empresa, e hoje, né, como CEO, às vezes a gente fica, uau, mas é verdade, assim, geralmente quem tem o comando de uma empresa é o CFO, o CEO e o Commercial Officer, né, o Financial Officer e o cara de operação, pessoa de operação. Então, assim, todo o restante é suporte. E normal que seja, não tem nenhum problema com isso. Mas o que a gente tem que aprender? A gente tem que exercer liderança por influência. Ninguém vai dar uma cadeira e falar assim, não, lidera aí, ó, você manda no negócio todo. Não é assim que funciona. Então, liderança por influência enfim, né, são um ponto aí super relevante que eu entendo para a nossa área para dar certo. Nossa, eu estava anotando aqui, Edu, muitas ideias, muita coisa para levar para a carreira mesmo, assim, lição de carreira. E você contou que já foi de áreas muito reguladas, né? Então você já trabalhou com esse pensamento de sustentabilidade dentro do agro, agora você está no mercado de carbono, ajudando a fazer nascer essa regulamentação, regulação no Brasil. E eu queria te perguntar, nas áreas diferentes, quais os desafios da regulação em cada uma dessas áreas? Então, a gente sabe que, por exemplo, quando você estava no agro, na parte do defensivo, o fator social provavelmente era bem mais complicado. Então, você tinha também que lidar com esse outro stakeholder, que era a opinião pública. E agora, no mercado de carbono, numa época em que é muito pop falar disso,
imagino que o público já esteja mais conquistado, mas você tenha outros desafios de regulação. E aí, para lidar com a regulação especificamente, como tem sido? Olha, divertidíssimo. Eu sempre falo que, gente, se você não gosta desse fervo, melhor procurar outra coisa para fazer na vida, né? Porque eu brinquei com a Silvia há um mês mais ou menos atrás. Foi quando a gente se encontrou até também, a gente estava naquele evento do Renova BR, né, Simone? E Sim, foi super interessante aquele evento, aquela semana em Brasília foi muito ótima, porque a gente tinha encontrado, eu tinha encontrado vários ministros, secretários, né, executivos, secretários das pastas que estão trabalhando essa pauta, e eu vi um alinhamento relativamente incomum em Brasília, né? A gente às vezes tem uma tendência, né, de olhar muito o governo atual e acho que para gente que gosta, né, do assunto, você sempre, né, às vezes tem que parar e falar, não, vamos olhar como é que era, quem eram essas pessoas sentadas nessas cadeiras 2 anos atrás. E aí você para e fala, poxa, sempre vai ter conflito, né? É raro você ter esse alinhamento dos astros. E eu passei uma semana ali que eu vi que todo mundo falando, poxa, não, é importante. Então, né, ali tem um conflito já básico, né, dado de um lado mais desenvolvimentista, né, assim, do país, né, um lado às vezes mais conservador, um lado, né, um congresso hoje você tem, né, talvez um Senado mais progressista do que uma Câmara, o que é uhum. bizarro, né, assim, no mundo normal, né, gente, o Senado tem quase que a obrigação de ser mais conservador, é, mas de repente eu falei, poxa, todo mundo ali entendeu que assim a agenda de carbono para quem está na indústria, para quem está no agro, né, para quem está do lado, vamos chamar aqui, produtivo, é uma agenda estruturante, né, então de acesso a mercado, ou de permissão a continuar vendendo, no caso do CBAM, né, que é a taxa, quer dizer, ou você se ajusta ou você nem vende mais para a Europa, mas também de acessar novos mercados. Então, assim, mercado de carbono adicionado a produtos agrícolas brasileiros pode abrir alguns mercados que a gente não acessa. Então, isso é super interessante, né? Uma agenda bacana, de produtividade, enfim, tem um ganho aqui. Para o lado ambientalista, tem um ganho óbvio, né, assim, de cumprir as metas, né, estabelecidas do país, reduzir emissão, tudo mais. Então, também tem um viés positivo. E de repente eu passei uma semana em Brasília e falei, nossa senhora, tá todo mundo alinhado, esse negócio, meu Deus, né? Faz 20 anos que eu acompanho essa discussão e agora tem uma chance real de sair. E todo mundo, não, Edu, olha, a gente vai construir aqui um texto, todo mundo vai construir esse texto junto e daqui a um mês, mais ou menos, a gente deve aprovar. Eu voltei de Brasília feliz da vida, cheguei em São Paulo, um amigo meu do Mapa me ligou, falou, ó, Edu, só para você saber, um determinado ministério vai puxar a construção dessa agenda. Eu falei, não, então, porque eu conversei com todo mundo, tal, inclusive com vocês, né, assim, vai ser construído junto, né, os 17 ministérios que estão trabalhando essa pauta, vai levar para o Conselhão, Edu, a gente vai levar para o Conselhão, mas o governo vai passar, vai tratorar, vai ser do jeito que o executivo quer, não vai ser o jeito, não vai construir sociedade e tal. O governo vai conversar, mas no final do dia vai ser do jeito que o governo quiser. Gente, e aí eu até brinquei que eu falei, nossa, nunca Brasília foi tão Brasília para mim, né? Então, assim, você sai de lá achando que, nossa, costurei, tudo lindo. O Delfim tinha uma frase que eu amo, uma das várias, mas essa eu adoro, que Brasília é uma válvula hidra. Para quem é mais novo, talvez não lembre, mas válvula hidra é de privada, né? E se você só funciona se pressionar. E a válvula hidra era assim, né? Antigamente, né? Não tinha aquele botãozinho, né? Que você aperta e tira a mão, né? Então, para quem vai para o interior, ainda tem muito desse tipo de coisa, né? Você só, enquanto você apertar, tá lá saindo água. Na hora que você para, e Brasília tem muito disso, essa agenda nossa tem muito disso, né? Se você não tiver permanentemente com esse olhar, dificilmente anda. E particularmente nesse caso, por quê? Porque você tem esse desafio de conciliar uma agenda do mercado regulado com o mercado voluntário, uma tendência, e de novo, não tem certo ou errado também, né? Às vezes a gente acha que leva a nossa opinião política para as decisões políticas, né? Então, assim, não, né? Uma coisa é o que a gente pensa dentro da nossa casa,
A outra coisa é, ok, sim, esse governo atual do presidente Lula, o executivo tem esse viés mais controlador. Ok, né? Então assim, vou brigar, briga daqui 3 anos e meio para eleger outra pessoa se você não gostar. Mas não tem muito como brigar. Então, assim, entenda que é assim. Então, o PL, do jeito que ele está construído, né, o projeto de lei do jeito que ele é construído, o governo federal tem autonomia para tudo, para muito mais coisa do que um agente de mercado, por exemplo, gostaria. Tá certo, tá errado? I don't care. O que eu me preocupo é que, sim, nos coletivos que eu trabalho, a gente entende que não, a gente não deveria ter uma lei tão detalhada, lei nunca deve ser tão detalhada, porque depois você não consegue flexibilizar isso lá na frente, porque é uma lei. Então, assim, deixa a lei um pouco mais branda, conserta no decreto. Então, no decreto você diz, olha, isso é um valor mobiliário, né? Hoje a lei lá no artigo 2 do PL está falando que é um valor mobiliário. Legalmente, carbono não é valor mobiliário. Mas põe na lei e vira lei, né, Edu? Ok, de novo, não sou advogado. Mas, gente, se no Código Civil tá falando que não é, uau. Não, então é só mudar lá. Gente, não é só mudar lá, pelo amor de Deus. E às vezes dá nervoso, né? Porque a gente que entende como funciona, você fala, mas aí vai bater na CCJ, óbvio que alguém vai olhar isso e vai ver que é um absurdo. Não, né? Então, as coisas não funcionam desse jeito. Então, você tem que acabar entendendo o texto, trazer esse coletivo de boas pessoas para terem esses olhares distintos, né, da agenda e entender também a realidade do país. Então, assim, no mundo inteiro, onde tem regulação, né, você tem 72 jurisdições, 72 jurisdições no mundo com regulação, esse é o dado do Banco Mundial, o último dado agora que saiu em maio, de 2023, dos 72, 2/3 usam cap and trade, né, que é essa política que o Brasil quer seguir, 1/3 é imposto. Desses 2/3 que usam cap and trade, todos, sem exceção, são países de forte base industrial, portanto, a emissão é industrial. O modelo brasileiro ele segue o modelo europeu, que é política de carbono, é uma política industrial. Ponto. O Brasil teve a brilhante ideia de criar uma política que pega tudo. Então, o PL de carbono que tem no Brasil, ele é o único do mundo que inclui desmatamento e que inclui o agronegócio. Apesar do combinado de que não incluiria o agronegócio. Gente, eu venho do agronegócio, sou membro lá do IPA. Poxa, sério? É com essa turma que a gente vai querer brigar, né? Então, assim, poxa, por que a gente não senta antes e entende qual é a demanda do agronegócio? Por que o agronegócio não quer ser regulado? Porque tem o ABC. Então, assim, já tem uma norma ali, o agro emite em torno de 700 milhões de toneladas, o ABC tem um plano para capturar um bi e meio, a gente fala 1 giga, né, em carbono. Então, sim, tem muito mais para ser capturado do que emitido. O agro tem um plano, mas a questão é tá tudo dentro de uma lei só, e agora, como é que você tira? Né? Então, se tirar, tem uma parte dos setores que vão olhar e falar, tá vendo? O agro que não quer estar junto aqui, não quer ser regulado, quer ter benesses. Então, assim, como construir essa agenda, né, de uma maneira que, poxa, vamos começar a dialogar, mas você se prepara, né, para uma eventual briga mais forte. Então, assim, esse é o momento exato que a gente está. Ontem a gente teve que acabar pedindo vistas no projeto. O projeto foi lido antes de ontem, né, gente? Então, assim, eu participei de audiência pública e esse é um outro lado também que eu acho super interessante, assim, de se a gente quer construir boas políticas públicas, a gente tem que trabalhar como coletivo e tem que participar do processo. Né? Então, assim, eu lembro quando a gente estava no meio da discussão lá, e um dos senadores falou, poxa, mas precisa? Eu falei, precisa, porque eu falei, é normal que o parlamento não conheça o tema. É normal que não conheça quase nenhum tema. Porque é um país complexo, a gente tem um monte, não tem obrigação todo mundo saber o que é escopo 1, 2 e 3, o que é regulado voluntário, o que é verra. A gente tem a obrigação de ensinar. Então, assim, a gente tem a obrigação de
tornar o assunto mais palatável, né, e levar aos diferentes tomadores de decisão, tanto do executivo quanto do legislativo, e entender que é um jogo de xadrez, né? Então, assim, não é só dizer, ah, tá bom, é só joga lá o peão e vamos ver o que que acontece. Não, não. Você já tem que pensar o que que você vai fazer com a tua torre, com a dama, com todo mundo, né? Então, assim, esse é um balé interessante aí de lidar. Eu acho a metáfora do balé, o xadrez é mais usado, mas o balé, um pas de deux, inclusive, eu acho mais representativo para o que a gente faz, né? A gente lida com milhares de fatores e milhares de pessoas, stakeholders. E quando você estava falando, você falou muito na questão do coletivo. A ponta, a decisão final vai ser, agora está lá no Senado, né? Então você tem que lidar com o óbvio, você tem que lidar com os parlamentares e com a casa. Mas tem um trabalho também interno e pensando os temas ESG, mas aqui a gente está dando um foco no mercado de carbono. Eles iniciaram lá em 92, a gente está falando de Eco 92, a gente está falando de toda uma sequência de conferências e de discussões. E eu queria saber, e aqui uma dúvida muito de quem está começando, perguntando para quem já tem uma carreira mais extensa. Esse trabalho com os stakeholders mais amplos, né? Então, não estou falando só de ensinar para os senadores. Você teve provavelmente que lidar com negociações bilaterais, multilaterais, inclusive com outros países, com organizações internacionais e internamente. Então, você sai de organizações internacionais e vai falar com o pessoal do IPA, né? Então, você vai falar com o agro raiz do Brasil. Eu queria saber, queria que você falasse um pouco para a gente do papel e das estratégias, assim, da forma de tratamento, especialmente para esse momento, para o momento em que a gente ainda não tem o texto, quando a gente ainda não chegou no final desse pas de deux e precisa construir, conversando com uma sociedade, como você falou, tão complexa quanto a do Brasil. Quando você vai falar com a indústria, você vai falar com o agro, você vai falar com representantes públicos desse pessoal, você tem que falar com as ONGs, com as organizações internacionais, da visão estratégica mesmo sua, como é essa parte da construção do ISD? Não, perfeito. Obrigado. Apertou, né? Como diz o povo na roça, apertou sem abraçar. É, olha só, o que que é interessante, acho que o primeiro ponto aqui, né, um dos primeiros passos é mapear os stakeholders, né? Então, assim, com quem que a gente vai ter que conversar, com quem que a gente não quer conversar, mas você tem que ter tudo isso mapeado. A gente tem que ter a mesma mensagem, né? Consistência é algo muito importante. As pessoas às vezes confundem linguagem distinta e mensagem distinta. Não, a mensagem tem que ser a mesma, a linguagem é que tem que ser adaptada. Eu sempre lembro de uma vinda de um grupo, né? O Minerva tem como principal acionista um fundo saudita, e eu lembro da primeira vez que os sauditas vieram aqui num dia de chuva, né? E eu falei, ai, gente, desculpa, né? Que tá um dia horroroso de chuva. E eles falaram assim, Edu, a gente vai sair para tomar chuva. Para vocês é horroroso, para nós Alá se mostrando presente para nós. E eu falei, caramba, né? Que legal, né? Como o nosso olhar de mundo impacta nas visões que a gente tem, nas decisões, né? Então a gente sempre fala, no caso de carbono, tem até uma foto interessante que fala da miopia do carbono, né? Que mostra um olhinho assim, olhando só carbono, e a gente não olha todos os outros benefícios ambientais, por exemplo, de carbono de natureza. E quando você não olha esses outros benefícios, né? Então você fala assim, ah, tá bom, a gente tem que parar de desmatar porque tem um problema do carbono. Não, gente, não é pelo problema do carbono, né? A gente tem que parar de desmatar também porque a gente tem que ajudar a segurar a temperatura em 1,5 graus para manter a nossa vida na Terra, a nossa do ser humano, né? A Terra continua. A gente é um nada no tempo da Terra.
E se a gente não tomar cuidado, a gente vai ser literalmente o Nada a nada, né? A ver. gente vai ter passado por falar, tá bom, teve um pessoal aí chamado ser humano, passaram aqui, viveram, aproveitaram aí uns 100 mil anos e depois foram embora, né? Eles mesmos se extinguiram. Falo que legal, olha que coisa boa para a gente contar lá na frente. Não, né? Então, é olhar e falar, tá, se eu tenho outros co-benefícios, como é que eu traduzo isso? Como é que eu traduzo o acesso a alimento, né? Eu lembro, assim, como a BAG, por exemplo, né? Eu sou presidente lá do Comitê de Sustentabilidade há 10 anos na Associação Brasileira do Agronegócio. Todo ano, né? Eu fiz curso, fiz um treinamento, fiz vários treinamentos, né? Para poder fazer defesa de interesses. Então, o ano passado eu lembro de ter ido, eu fui lá para a OMC e eu lembro num painel lá, o pessoal discutindo justamente essa agenda agroambiental. E com uma visão muito dura, assim, né? De não, mas vocês têm que parar, tem que parar, tem que parar de desmatar, tem que parar de expandir a agricultura, obviamente um olhar muito mais europeu. E aí eu fiz um contraponto só, né? Falei, olha, entendo e respeito muito a sua visão, mas olha só, você topa ir comigo lá na Nigéria para uma dona de casa de Lagos e dizer que o Brasil vai parar de produzir alimento e que, olha, te vira aí com seus 8 filhos, porque agora, né, a gente vai ter que achar um outro jeito. E aí, mais ou menos metade da plateia, inclusive a representante da Nigéria, levantou, bateu mão, não sei o quê, e obviamente eu falei Nigéria, porque a presidente é nigeriana, e aí depois ela veio agradecer e tal, né, pelo olhar mais sensível, e ela, poxa, você é brasileiro, né, a gente entende. Eu falei, sim, né, eu falei, mas não precisava ser brasileiro, é só viajar. Quando a gente viaja, a gente entende os desafios, né? A gente entende que tem muito lugar que não tem saneamento básico. E a gente está lá querendo discutir se carbono é valor mobiliário ou é um ativo, um bem material. Poxa, é uma falta de respeito até com essas pessoas. Então, diferentes fóruns, você traz diferentes discussões. Não dá para levar essa discussão para todo mundo do mesmo jeito. Mas o que a gente quer? A gente quer crescer como país, a gente quer ser mais relevante, a gente quer ser, a gente quer abraçar aquilo que a gente realmente faz bem, que é uma potência agrícola, uma potência ambiental, quiçá uma potência energética. Eu não tenho dúvida que a gente pode ser uma potência energética. Poxa, eu acho que sim. E em praticamente 100% dos fóruns que eu participo, o Fiesp, a BAG, eu sou chairman da Climate Connection, que a gente criou só para trabalhar essa agenda de carbono. Eu estou na coalizão, na minha opinião, a coalizão Brasil Floresta, Clima e Agricultura é o maior exercício de cidadania hoje do Brasil. Assim, estar sentado na coalizão em si é um exercício de cidadania, porque você tem ali mais de quase 400 diferentes olhares e muitas vezes opostos. Então, assim, como é que você chega num caminho para a gente ter emitido uma nota sobre carbono semana passada, num grupo que uma parte dizendo não, tem que regular o agro, não tem, uma outra metade falando não tem. Então, assim, a tendência natural é dizer, então não solta nota nenhuma. Tá bom, gente, Uhum. volta, vamos lá. Qual que é o mínimo comum? A gente quer mercado, todo mundo quer mercado. Tá bom. A gente quer imposto ou quer cap and trade? Quer cap and trade. Então, põe cap and trade. A gente quer que o mercado estimule uma bioeconomia no país? A gente quer que. E aí você começa a construir. E meu último ponto aqui, não quero me estender demais também, mas Não. uma coisa que eu vejo, que eu sempre acreditei nisso e o mundo só me fez reforçar minha crença, é, é, as discussões, as tomadas de decisões também valem como na contabilidade, Pareto, 80-20. Então, assim, se a gente não entender que em quase tudo a gente concorda em 80% e discorda em 20%, e que a sabedoria está em começar pelos 80% que a gente concorda. E muitas vezes, e o próprio exercício da política tem muito disso, o voto, né, o fervo aparece, né, se você está lá brigando naqueles 20.
Poxa, não, isso não é legal, isso não constrói, isso destrói. E a gente tem que tomar essa decisão todo dia. A gente quer construir ou destruir? Se a gente quer construir, mesmo dentro da empresa, né, o papel, muitas vezes o papel do Helgov, e quase sempre esse é o papel também do Helgov, né, é construir internamente para depois levar uma posição setorial, porque, né, não adianta, eu lembro de Dow, né, falar assim, não, a Biquim tem que levar, tá bom, mas a gente tem uma posição aqui dentro fechada. Uma vez que você fechou, aí você vai na Biquim, vamos discutir a Biquim lá, o que que precisa. Ah, mas tem alguns assuntos que a gente é contra ou a favor. Se você é uma empresa nacional, você quer mais proteção, normal. Tá bom, mas todo mundo quer gás mais barato? Quer. Então pronto, gente, essa é a briga nossa, entendeu? Põe lá essa briga, gás mais barato e acabou. Depois o resto resolve. Alíquota de importação, LETEC, se vai acabar, não vai. Mas se você se pega no, não, vamos ficar brigando para proibir importação de resina e tal, tá bom, a gente vai continuar brigando. E a gente não vai chegar em lugar nenhum, muito menos no gás mais barato. Então, acho que esse também é um desafio, né, de ao mapear e entender onde estão, né, os pontos convergentes, os pontos divergentes, é, 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 e estar aberto ao diálogo. Acho que, de novo, a construção de ponte ela é super importante e, e conhecer o rito, né? Também, se não conhecer, você se perde lá, né? Por isso que ontem, primeiro, a gente pediu lá listas, assim, como que a gente faz, né? Quando, onde é o melhor momento, então vamos na CMA, vamos pegar um décimo do Congresso e manda lá um pedido oficial para passar pela CCJ, senão não passa. A gente está estudando tudo isso, né? Então precisa saber também como funciona o fervo. Olha, eu te pedi estratégias e eu anotei aqui a aplicação de Pareto à política, achei brilhante, claro, os 80-20 são importantes, saber a regra do jogo, então saber o regimento, conhecer como as casas funcionam, como a regra funciona, mas a melhor estratégia para mim é jogar para a plateia e falar da Nigéria quando a presidente da Nigéria é da OMC. Está anotadíssimo, Eduardo. Muito boa sua estratégia de engajamento da, da pauta. Edu, eu acabei me empolgando com o mercado de carbono e a gente foi um pouco para frente, mas tendo em vista que esse material vai ficar guardado e que a gente pode usar isso, inclusive, depois, queria saber se você pode, por favor, e aí eu peço para você que entende muito do assunto, o básico, assim, do mercado de carbono, a lógica básica do mercado de carbono, que tem sido tão falado, mas se você puder resumir para a gente, até porque eu entendo que nesse resumo você pode abordar alguns pontos que têm sido nós na negociação, como, por exemplo, no evento que a gente estava, inclusive do Renova, foi discutido se a gente vai criar uma autoridade no Brasil para certificar esse carbono, ou se a gente vai usar a autoridade internacional. Eu já sei sua opinião, que você me contou no dia, mas acho interessante você falar para as pessoas os argumentos que têm relacionados a isso. Então, se a gente pode fazer um exercício rápido, explicar o que é, qual é a dinâmica do mercado de carbono. Vamos lá, claro, claro, Simone, imagina. Olha só, a lógica aqui do mercado, e você deu um spoiler ótimo, né? Quando você puxou lá a Rio, né? A Eco 92, para quem é carioca, né? O pessoal fica ofendido, né? Quando a gente fala Eco 92, então Rio 92. É, é, a ideia ali era o seguinte, né? Relativamente até simples, era assim, olha, antes do ser humano pisar no planeta Terra, a gente tinha uma concentração de gás carbônico na atmosfera na ordem de 160, no máximo 200 partes por milhão, dependia muito dos ciclos da natureza, estou falando de ciclos aqui de milhões de anos, e de repente, poxa, parece uma espécie nova no planeta Terra, nós, Homo sapiens sapiens, e lá pelos 1700 e pouco, 1800, tal, a gente começa a cavar carvão numa velocidade muito maior, né? A gente sempre usou carvão, petróleo, tal, mas usava betume, né? Enrolava lá no negócio, tacava fogo e ia sair para caçar mamute na Sibéria. Mas de repente a gente falou assim: olha que legal, tem os Paranauê aqui do carvão, dá para fazer máquina, e aí veio a chamada Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial trouxe uma série de benefícios, mas trouxe como ponto negativo um acúmulo maior
de CO2 na atmosfera. Hoje a gente está na faixa de 400 partes por milhão. A gente está vivendo um período de pós-glaciação, então o mundo está esquentando naturalmente, mas, né, e para quem tiver interesse, tem vários documentários super interessantes contando essa história, né, de gelo, né, você consegue ir na calota polar, você consegue tirar a amostra de gelo e você consegue saber a concentração de carbono 200 mil anos atrás, tá? Então isso não é alguém que chutou, tá lá, até é fácil medir. E a questão aqui é, ok, isso tem um impacto em clima, se a gente não conseguir segurar a temperatura em 1,5 graus, a gente vai ter ventos climáticos cada vez mais extremos. Edu, que legal que você acredita nisso, mas assim, tem gente que não acredita. Eu sempre falo, muito legal também quem não acredita, respeito, mas a ciência acredita, 197 países acreditam, o setor financeiro acredita, então esse lado da crença, o que fez 20 e poucos anos atrás, falou assim, olha, a gente precisa criar, então, uma estrutura aqui regulatória que force essa mudança de descarbonizar. E a gente tinha um olhar lá atrás, 20 anos atrás, do que a gente chama, tem duas estratégias principais, que é avoidance e removals. Então, evitar a emissão e remover. No começo, o que a gente fez, e até hoje é o mais comum, é evitar a emissão. Então, poxa, como é que eu troco combustível fóssil por renovável? Então, como é que eu tiro o petróleo, o carvão da matriz energética e troco, por exemplo, o petróleo por gás e depois gás por biocombustível? Caramba, se eu forçar essa transição, ela vai acontecer. E uma boa política pública, né? Assim, eu sempre falo que uma hora, a Silvia sabe disso, uma hora eu vou parar em Brasília, do outro lado da cadeira, porque eu adoro política pública e quero uma hora sentar lá na cadeira. Mas uma boa política pública, ela tem um olhar de longo prazo. Então é o seguinte, olha, sim, né, quando a gente começou a falar de energia eólica, solar, você fala, você é louco, a energia solar é muito mais cara. O que você faz? Você injeta subsídio e fala, vai fazer. E uma hora vai ficar mais barato. Hoje, energia eólica e solar já é mais barato do que fóssil. Mas assim, porque uma série de políticos tomaram essa decisão ousada 20, 30 anos atrás. O que acabou acontecendo é que a gente vivia sobre o regime, né? Então, que criou esse fervo todo era o regime de Kyoto, e ele não deu certo. Né? Infelizmente, ele não deu certo. A Europa acabou tomando a decisão, falou assim: vocês estão devagar demais, nós vamos montar o nosso mercado aqui de carbono, que é o EU ETS, o European Union Emission Trade System, que é o maior do mundo hoje. E a Europa falou: nós vamos tocar aqui sozinha, e aí acabou colapsando o resto do mercado global todo. O que aconteceu é que o mundo percebeu, né, existia uma briga ali geopolítica para dizer assim, olha, desculpa, gente, eu, Brasil, Índia, China, eu estou começando agora esse jogo, né? É, e vocês é que fizeram revolução industrial, vocês é que tiraram petróleo aí, saíram queimando, não tem nada com isso. O que aconteceu uns 10 anos atrás é que a ONU, os países lá reunidos na UNFCCC, nas COPs, conferências das partes, chegaram a uma conclusão óbvia que assim, olha, gente, não adianta ficar culpado aqui, buscando culpado. Hoje, 1/3 da emissão do planeta Terra vem da China, que sim, não tem culpa na Revolução Industrial, isso, né, muito mais Europa, depois Estados Unidos e tal, mas o que eu vou fazer? Né? Assim, a gente mora num planeta só. A casinha é a mesma, gente. Se pegar fogo no teto aqui, todo mundo vai junto. Então, a gente vai ter que mudar esse approach, né? Essa abordagem, né, de carbono, e todo mundo vai ter que ter o seu plano. Então, todo mundo teve que construir as suas metas determinadas, os seus NDCs, e aí, dentro lá da meta, todo mundo falou: e todo mundo tem que se comprometer a ser zero em algum momento, entre 2040, 2050, 60, Brasil 2040, vários países 2040, os grandes emissores do mundo, China, Índia, Estados Unidos, estão mais para 2050, 60. Mas a ideia é, poxa, nós vamos ter que zerar a nossa emissão. Então, eu faço lá a conta quanto a gente emite, 1 giga, 1 bilhão de toneladas, e eu tenho que zerar. Como é que eu zero? Eu posso criar uma política de imposto, então quem emitir paga mais imposto, isso força uma mudança, ou eu dou uma permissão de emissão, uma cota de emissão, mas que também onera a produção e eu te forço a fazer uma transição.
Isso tem forçado vários setores a mudar. No Brasil, ao contrário do resto do mundo, e aí esse é a especificidade brasileira nessa discussão, porque a gente é um dos grandes emissores do planeta Terra, muito menos do que os grandes, né? Os grandes a gente está falando em 30%, 15%, 16%. A gente, Brasil aqui, nós estamos falando de 2, 3% só. Mas a gente é importante, a gente tá entre os 10 maiores emissores, mas a gente é o único desses grandes que tem um perfil que não é industrial. Metade da nossa emissão é desmatamento, o 25% é agricultura e uso da terra, e 25% é o resto, que é indústria, saneamento e tudo mais. Então, como a gente tem um perfil distinto, a gente tem que ter um olhar distinto, né? E aí essa é a briga da regulação, porque a regulação, ela é uma política industrial do mundo todo, ela deveria ser uma política industrial no Brasil e, obviamente, isso só solucionaria 25%. Eu faço o que com os outros 75% de emissão? Então, os outros 75%, 25% agricultura é o plano ABC, então é regulamentar a lei do ABC, né? Então, sim, está lá pronta, mas ela não está regulada. Então, se o Ministério da Agricultura deveria fazer esse trabalho de regulação do ABC, e desmatamento, que é 50% da nossa emissão, é comando e controle, não é mercado de carbono, ou não deveria ser, provavelmente será, e não vai resolver, então, sim, é comando e controle. Mas a beleza aqui é isso, né? Assim, é você entender. Bom, isso é importante, né? A gente saber, para quem geralmente quem é de Helgov também gosta, né, dessa agenda internacional de trading, né, seu? E a verdade é, o Brasil, a meta brasileira, ela é vinculante. Então, quando a gente foi lá em Glasgow, 2 anos atrás, na COP26, e assinou a cartinha, né, 197 países assinaram, tem problema se a gente não cumprir. E principalmente porque a gente é um país, né, assim, é o Global South, né, não pode mais falar em desenvolvimento, mas a gente não é, né, um Estados Unidos ou uma China ou uma Rússia que fala, não vou cumprir, pronto, né, gente, não estão cumprindo nem o básico de segurança. Mas a gente não, né, então a gente pode sofrer sanções, e vários outros países também podem. Então, é um problema, porque a gente se comprometeu globalmente a reduzir, mas é uma solução aqui super interessante, assim, de, poxa, então o Brasil, assim como outros países do mundo, estão construindo as suas legislações. Eu dei um número aqui no começo, espero que vocês lembrem desse número. 72 jurisdições do mundo estão cobertas por regulações de carbono. 72 jurisdições. Califórnia é uma jurisdição, os Estados Unidos, por exemplo, não tem lei de carbono, tá? Mas a Califórnia tem. Então, Califórnia é uma jurisdição. Isso cobre 22% das emissões do planeta Terra. Então, gente, assim, o Brasil está atrasado. Não está. A gente está indo bem. A verdade é essa. A gente é muito crítico em relação ao nosso país, mas a verdade é que nós queremos levar de 22, vai para uns 23, para uns 24, 25%, se o Brasil entrar nesse jogo. Mas falta Estados Unidos, falta a China, falta a Índia, faltam vários outros grandes emissores entrarem aqui. Mas a verdade é que o Brasil entendeu o seu papel, está fazendo uma política, e eu espero, e não é só espero, né, eu tenho trabalhado ativamente para isso, que a gente tenha uma lei aprovada até o mês de outubro, e que a gente possa, como país, em novembro, na COP desse ano, que vai ser em Dubai, levar, né, o Brasil pintadinho lá no mapa do Banco Mundial como um país que tem a sua regulação, e uma boa regulação que atende todos os atores e setores desse grande país nosso. Não sei se E expliquei que bem, não Simone, são poucos, mas né? acho que um overview aqui, acho que deu Não, para... eu acho que foi excelente e a gente vai abrir agora para as perguntas, então quem tiver alguma dúvida, por favor, é só mandar, mas eu achei excelente e tirou essas dúvidas principalmente sobre os nós, né, sobre os métodos que a gente vai usar e que são mais difíceis para a gente, a complexidade histórica, industrial, a complexidade dos nossos setores faz com que não seja tão simples assim, e você está no meio do furacão, você sabe disso mais que todo mundo. A Sil tem uma pergunta, levantou a mão. Antes de perguntar, eu quero agradecer. Deixa eu baixar minha mão aqui.
Edu, primeiro eu quero fazer uma declaração pública aqui de amor. O Edu é meu amigo há 18 anos, e muito amigo mesmo. E o Edu é daquelas pessoas que a gente pode chamar de unanimidade, assim, porque todo mundo que conhece ama ele. O meu marido, essa semana, eu falei, eu vou encontrar o Edu no webinar. Ele falou, cara, esse cara é demais, né? Eu encontrei ele na rua outro dia e a gente já combinou. Então, o Edu é o cara mais boa praça que eu conheço e essa grande unanimidade. E a gente vem trabalhando junto já há 18 anos e sempre ele passou por esses ambientes de sustentabilidade. A Simone omitiu quando falou do currículo dele, porque tentou dar uma condensada, mas omitiu a passagem dele pelo Impev. E é importante dizer que o Impev é o maior programa de logística reversa do mundo e é o melhor programa de agrotóxicos do mundo também, que recolhe 96% das embalagens, e isso tem a mão do Edu, e que foi o precursor da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, não é pouca coisa, não, é muita coisa. Então, além de ter um carinho pelo Edu como amigo, eu admiro ele muito como profissional. Então, Edu, primeiro, obrigada por estar aqui com a gente, emprestando o seu tempo nesse momento tão turbulento de carreira, de tema, de tudo mais. E aqui eu queria destacar alguns pontos que você colocou, e eu gostei que você conseguiu dividir um pouco a sua fala entre a carreira do profissional de HelGov, que é o que mais importa aqui para a gente no HelGov, e a sua atuação no tema de mercado de carbono, que é efetivamente o tema do nosso webinar. Então, eu queria também dividir as minhas perguntas nesses dois temas. Vou fazer as duas ao mesmo tempo aqui, e aí eu deixo você se virar nos 30. Tem algumas falas suas que eu achei muito importantes e que vale a gente ressaltar aqui. Primeiro que eu anotei, construir as pontes na seca, né? O nosso maior desafio é convencer, no caso de quem está em empresa, os líderes, e no caso nosso de consultoria, os nossos clientes, de que a gente tem que trabalhar mesmo quando não está no meio da crise. E essa liderança por influência, o quanto ela é importante trabalhar isso nesse momento de seca. E que é normal que o parlamento não conheça o tema. Isso eu acho que é importante para a sociedade como um todo, né? O Antônio Marcos, da Umbelino Lobo, ele tem uma fala, ele falou no encontro do HelGov sobre isso, e desde o meu começo de carreira eu escuto ele falando isso, eu acho tão importante. Ele fala que é mais do que nosso direito levar os temas ao parlamento, mas é nosso dever como cidadãos e como profissionais levar esse conhecimento ao parlamento. Então, a importância dessa nossa profissão de HelGov, de lobista, ou chame como quiserem. Então, assim, quais as suas dicas para quem está aqui na sala ou quem vai assistir futuramente esse webinar, de como trabalhar essa liderança ou os clientes para convencê-los da importância de construir essas pontes na seca, né? E da sua experiência, como é que você, o que você já passou com isso? Como convencer o seu líder de que você está viajando não para passear, mas que você está indo lá trabalhar, né? E uma segunda pergunta é essa questão do agro, que é tão emblemática na discussão do mercado de carbono. E primeiro a visão do europeu sobre o agro brasileiro e quanto que tem de realidade nisso, e como conduzir essa discussão do mercado de carbono sem o agro. Dá para fazer isso, né? Não fica muito capenga? Como é que a gente faz uma política pública no Brasil sobre um tema tão importante, excluindo um setor e um mercado tão importante como o agro? Eu deixo na sua mão aí para ver por onde você começa. Não Tá, me tá, xinga. tá fácil, né? O seu é mútuo, você sabe disso. Acho que o que é legal na carreira, né? De novo, a gente vai construindo relacionamentos e acho que um bom profissional, seja de HelGov, sustentabilidade, ESG, né, ele tem que ter essa habilidade de ir construindo essas pontes, né, ao longo do caminho e
também a habilidade de entender que nem sempre é você que vai passar por essas pontes. Eu tenho, sim, né, acho que muito do que eu fiz, e muita gente, hoje eu vejo isso com muito mais clareza, assim, né, desse meu espírito inquieto, de entender que, poxa, uma vez que eu defini, olha, é aqui, ó, você vai pôr a ponte desse lado, a gente vai para aquele lado, esse é o momento, então, sim, timing é super importante, em política pública é super importante, mas também dentro de empresa, né? Assim, você tem alguns momentos na vida de uma organização, você está naquele apocalipse zumbi, está um caos, né? Assim, poxa, você não, não é o momento para fazer muita invenção de moda. Então, assim, segura, né? Toca uma agenda mais interna, mas o que é importante aqui é entender que nesses espaços de diálogo, né, por exemplo, associações, por que é importante estar lá participando? Porque você está no dia a dia. Então, mesmo que você não tenha uma pauta específica, mas você vai numa reunião, encontra um parlamentar, encontra um secretário, encontra alguém, você bate ali, você está lá batendo um papo sobre algum tema, a pessoa, poxa, que legal, e o que você acha desse assunto? Nossa, não acho nada, mas olha, a melhor pessoa desse assunto eu conheço. Se você quiser, eu faço a ponte. Então, também ter uma rede, né, boa que possa ajudar em distintos temas. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E é importante a gente ter essa consciência. A gente falou aqui, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu já contei minha história aqui com o Arnaldo Jardim, eu sou suspeitíssimo, eu adoro o Arnaldo, era vizinho de porta dos meus pais em Ribeirão Preto, então assim, a gente se conhece há muito tempo. Mas eu brinco e falo, Arnaldo, quantos parlamentares têm essa capacidade que você tem de absorver assuntos dos mais diversos? Eu falei, meu Deus do céu, que eu queria 30 igual você, a gente criava 30 frentes parlamentares, mudava o Brasil. Aí ele dá aquela risadinha, né? Não, imagina, tem. Então, né? Então, assim, como é que a gente identifica? Mas o que é importante? Cadê essa galera, né, que está lá, que a gente pode ajudar, que a gente pode construir junto? Dou um depoimento meu aqui, da senadora Leila. A primeira vez que eu sentei com a Leila, eu falei, Leila, eu preciso te contar uma coisa, eu sou o seu fã, né? Então, assim, eu sou de uma geração que te assistiu jogando vôlei, né? Eu torcia lá, então eu falei, que legal ver você aqui, Leila, senadora, mas para mim, né, ela ria. Ela falava assim, que legal você falar, né? Porque assim, acho que a maioria das pessoas também trava, né? Quando você chega e fala, nossa, é senador, você acha que é um ser humano iluminado ali, né? A gente fala, meu Deus. E foi super legal a conversa, porque você começa a montar as camadas de conhecimento, assim, tá bom, mercado de carbono. Edu, chama aqui a minha assessoria, uma dica preciosa aqui, né? Eu espero que todo mundo saiba disso, mas fica uma dica muito preciosa. O, 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 os os analistas ali, né, do Senado, os servidores, a galera que fez, né, o curso de gestão, né, os gestores ali dentro, estão entre os profissionais mais qualificados de política pública do Brasil. E muitas vezes a gente não lembra disso, né? Então, assim, você tem gente ali muito boa, né? A gente mesmo aqui tem, eu sei que vários de vocês, vários não, mas eu sei que alguns aqui conhecem o Luiz, que está hoje lá no mapa, ele é o adjunto do secretário executivo. O Luiz está agora, né? Ele passou no concurso lá no Senado, e eu falo para o Luiz, Luiz, a tua cabeça a gente precisa usar mais, né? Para esse país, é um cara brilhante. Então, assim, como é que você usa melhor essa assessoria parlamentar que existe para construir junto, para dizer, olha, deixa eu te explicar, vamos viajar, vamos visitar, né? Quando eu estava no Nadal, a gente chegou a fazer algumas visitas para ver shale gas, porque tinha aquela ideia, né, de Argentina fazendo shale gas, o Brasil aqui ainda discutindo pré-sal, mas já sabendo que pré-sal uma hora acaba. E, pô, qual que é o próximo passo aqui, né, da descarbonização? É trocar petróleo por gás, é o mais óbvio, né, porque você mantém a mesma cadeia petroquímica, você só troca um pelo outro.
Não, você tá louco, vai contaminar. Aí saiu aquele filme acho que era o Mark Wahlberg, né? E ele era o Identidade Born. Ele é famoso, né, até hoje, mas na época. E aí ele abria uma torneira, né, e punha fogo, pegava fogo na água, porque, né, o poço foi mal vedado. Gente, óbvio que se eu fosse um cara do IBAMA olhando aqui, eu falo, não, nunca vou liberar shale gas no Brasil. Até hoje não tem liberação de shale gas no Brasil, o que é um absurdo. Mas na época a gente falou, poxa, e se a gente pegar, levar a turma lá para o Texas para ver, assim, o boom que deu shale gas, né? O Texas é um antes e depois, e é um estado rico, sempre foi um estado rico, é o segundo estado mais rico dos Estados Unidos. O PIB do Texas é maior que o do Brasil, né, gente? Só para a gente lembrar aqui o que é o Texas, né, na fila do pão do planeta Terra. O Texas abraçou o negócio e falou, gente, tem que fazer uma vedação boa, o cara que não fizer vedação vai ser preso, né? Mas assim, você não bloqueia as coisas, né? Claro que no Brasil também a gente precisa entender o histórico, né, da legislação, da coisa toda. A gente é um país latino, a legislação nossa é muito mais latina que anglo-saxã. Então, que bom, Ayla, obrigado. E então, assim, tendo essas diferenças, também é importante entender a diferença da formação política do país para entender como a gente interfere, né? E como interfere na própria decisão, de novo, dentro de casa, né? Se eu respondendo uma parte da tua pergunta, assim, como é que você convence o pessoal que, pô, o teu trabalho é tomar café com celebridades, né? Eu lembro que quando a gente viajava, o pessoal zoava que era o circuito Elizabeth Arden, né? Que assim, você fala, gente, onde você vai influenciar a política pública de verdade? É o circuito, por isso que chama ele circuito Elizabeth Arden, né, gente? Então, assim, você tem que ir para Washington, você tem que ir para Bruxelas, você tem que estar em Paris na OCDE, você tem que estar em Genebra, na OMC. Nos últimos anos, obviamente, você não consegue mudar muito o mundo se você não estiver em Xangai, em Beijing. Mas o que é importante, que eu falei, pô, eu demorei para sacar isso na minha vida, porque não é minha formação original, de que a grande maioria dos países, o poder cultural, o poder político e o poder econômico está na mesma capital. No Reino Unido, Londres é tudo isso. Londres é o poder político, Londres é o poder econômico, Londres é o poder cultural, Paris é assim. Em países continentais muito grandes e complexos, e o complexo é importante porque tem países que são grandes, mas não são tão complexos assim, por exemplo, Rússia, complexos em termos, né, de tudo, né, assim, de um fervo em si, é diferente. Então, assim, os Estados Unidos, a capital econômica, né, é Nova York, a capital política é Washington, a capital cultural é Los Angeles. A gente você pode ter algum nome ou outro aqui, Brasil é a mesma coisa, né? Então você tem Brasília, você tem Rio de Janeiro, você tem São Paulo, China você tem basicamente duas, né? Beijing, Shanghai. Mas se você não entender que você tem que negociar com o poder econômico e ele é tão importante quanto o poder político, isso você pode errar na tomada de decisão. Então, eu sempre falo para as pessoas assim que a gente deveria levar os tomadores de decisão para Washington uma vez por ano para entender como é feito, né, o lobby de um jeito de verdade, né? Lá é outro padrão. Inclusive, gente, Helgov está com uma missão para hoje. Verdade, verdade. A Vocês, gente olha, eu esqueceu fazendo de aqui, né, colocar. jabá sem saber. Mas não, e é muito legal, né, gente? Washington é libertador, né? Porque quando você chega lá, você entende como funciona aquele fervo todo, você fala, nossa senhora, isso é muito legal. Até porque é regulamentado, então a transparência é muito maior, você sabe quem é inimigo, quem é amigo, você sabe quando você deve trazer alguém para amigo, para inimigo. E você tem que testar. Acho que, Silvia, o grande desafio aqui, principalmente para quem está começando carreira ou para empresas ou entidades que estão começando esse desafio, é testar a água. Então, assim, pega um tema e fala, gente, vamos lá, vamos construir uma agenda aqui de engajamento. Olha, eu mapeei esses stakeholders, essa galera aqui é super importante. Vocês têm certeza? Eu sempre faço essa pergunta nas organizações que eu trabalho. Você tem certeza que as pessoas que a gente listou aqui como as mais importantes para o nosso negócio teriam capacidade de explicar o que a gente faz tão bem quanto nós? Se você não tem essa certeza, vai lá e converse com essa turma.
Porque se eles não tiverem, alguém vai explicar e vai explicar errado. Então, é importante a gente ter isso muito claro e fazer as perguntas, né? Acho que fazer essas perguntas para a liderança, em geral, a resposta do pessoal fala, eu trabalhei na Bayer, eu perguntava, falava isso, eu falei, gente, mas vocês têm certeza que o ministro consegue tocar, a ministra, né? No caso era a Tereza, eu adoro a Tereza, sou suspeito também, mas eu falava, se a Tereza estiver sozinha, com o ministro da Agricultura da China, e ele perguntar de aprovação sincronizada de GMO, ela tem condição de responder, vocês estão tranquilos. Aí aquele medinho, né? Aquele silêncio, tipo, era um uau, né? E eu falava, então beleza, então a gente precisa sentar lá para explicar melhor. E se você tem do outro lado essa boa vontade, porque você construiu, ajuda, né? Então, fica pequenas dicas, né, gente? O tempo tá curtinho aqui, mas é isso. Enormes, enormes dicas, Edu. Tem mais uma pergunta que é da Larissa. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Porque travou para mim e eu imagino que eu travei para vocês. Estão Estamos. me ouvindo? Tudo certo? Ah, Pode tá. Acho que falar, antes do estamos. pessoal Então, sair a todo, a gente Larissa. podia pedir uma foto, né? Já que Exato. tem O bastante pessoal gente abrir a saindo. câmera e aí a gente faz a pergunta da Larissa, porque pode ser, gente? Lara, você consegue abrir aí a de todo mundo? Porque a minha tá divididinha por causa da Consigo. pergunta Tô aqui do só lado. esperando o pessoal abrir Pronto, as câmeras. Quem quiser abrir as câmeras para a gente pronto. poder fazer Que aí uma você foto, consegue por fazer, favor. né? Isso. Bom, vou tirar, tá, gente? 1, 2, 3, cara ótima, o sorriso, todo mundo pronto. Peraí, que tem gente abrindo a câmera ainda, Larissa aí. Sorrisão, todo mundo. Peraí, acho que a Nádia tá tentando. Lucas, Nádia, vamos lá. 1, 2, 3 e. Ótimo, gente, obrigada. Pode ir para Oi, a última pergunta, pronto. Simone. Então vamos lá. A Larissa, que agora a gente está vendo a carinha dela. Tudo bem, Larissa? A Larissa falou: sou recém-formada em Relações Internacionais com minor em RIG e quero muito trabalhar com HellGov. Na sua opinião, Edu, para conseguir ingressar na área, vale mais a pena cursar uma pós em políticas públicas ou em ISD e sustentabilidade nesse momento? Já que a gente falou tanto que o ISD está pop. A pergunta é ótima, Lari. Obrigado pela presença e parabéns pela escolha. É uma área incrível. E eu vejo oportunidade nos dois. Eu acho que aí, se você tem um interesse em já direcionar para essa área de SG sustentabilidade, começa por ali. Se você ainda não tem tão claro, eu recomendo, vai pelo lado do HellGov para ter essa visão mais ampla, né, para fortalecer o macro, depois você fala, não, ok, depois eu me especializo. Eu prefiro esse modelo, tá? Eu sempre prefiro primeiro o olhar de águia, né, assim, ter o olhar do todo e depois falar, não, agora eu quero estar lá no cavalo com aquele olhar, né, assim, da pista, porque é aqui que eu quero correr. Mas, assim, acho que no primeiro, principalmente no começo da carreira, é super legal a gente se permitir esse olhar mais de águia, né, assim, de estar por cima e falar, tá bom, onde estão as coisas? Até porque no começo da carreira é raro a gente ter essa certeza do que a gente quer, né? Eu mesmo tinha certeza absoluta que eu ia ser diretor de marketing numa multinacional, tal. Esse era o meu sonho, tanto que a primeira pós que eu fiz foi em marketing. E depois, quando eu estava no Impev, eu tive a sorte de ter uma liderança ali que falou: não, Edu, você tem que fazer de gestão para olhar o todo e aí poder fazer essa conexão melhor, né? Porque o papel nosso aqui no final do dia é esse, né? Conectar pontos. Eu falo, gente, aquele desenhinho, né? E às vezes você nem sabe o que está lá no desenho, né? Então, assim, você vai só juntando os pontinhos e fala, gente do céu, né? E de repente você está lá achando que está desenhando uma árvore, é uma igreja. Mas você ter o prazer de fazer o processo em si, ele com certeza te leva para um caminho bom, né? Então, acho que, de novo, a não ser que você tenha muita certeza, assim, de não, mas poxa, esse negócio desse SG me encanta, é aqui, aí tudo bem. Mas do contrário, eu sempre recomendo, assim, a gente, como carreira mesmo, né? Aqui no independente, mas como carreira, como vida,
é importante a gente primeiro saber tudo, né? Eu brinco com muitos amigos meus que ficaram em Ribeirão, que me zoam horrores, mas eu falei, gente, alguns olharam, rodaram o mundo. Eu tenho amigos meus que voltaram para lá, que literalmente rodaram o mundo. Um amigo meu, ele ficou 2 anos no motorhome com a família, fazendo homeschooling, loucura, assim. Eu falava que você é louco. Ele falou, não, eu quero ver o melhor lugar do mundo para morar. Ele rodou o mundo inteiro de motorhome, mora em Ribeirão Preto. Eu falei, cara, eu te odeio. Você sabia que era Ribeirão desde o começo? Ele falou, mas hoje eu tenho muito mais certeza disso. Então, eu acho que é super legal a gente ter opção na vida, na carreira, em tudo. No momento que você tem mais opções, você tem muito mais certeza, né, para tomar a decisão certa, né, ou tomar a decisão pelas razões certas. A decisão certa não existe, mas você tem as razões e você fala, não, em cima daquelas razões que eu tinha, a decisão foi a melhor. E aí é quase que a prova de arrependimento, porque, né, você tinha muito certo que aquele era o caminho. Então, saber, né, as diferentes frentes te ajuda melhor a poder tomar a melhor decisão. Espero ter Obrigada. ajudado. De nada. Edu, a gente só tinha mais essa pergunta, até por causa da hora, né? A gente viu que o pessoal está saindo, porque agora as coisas começam a funcionar. Não sei se Lara, Silvia querem dizer mais alguma coisa, mas eu quero te dizer que eu estou cheia de anotações das suas dicas de carreira sobre o tema específico de mercado de carbono, transição verde, mas algumas até de vida, como essa sua última resposta. Então, muito obrigada. A gente teve até aqui a sugestão do Richard, que precisou sair, e disse que cabe uma parte 2, porque você tem realmente um monte de coisa para ensinar para a gente, e só te agradecer de novo. Eu já esperava que fosse bom conversar com você, superou minhas expectativas, e agradecer em meu nome, da FINC, e do IRELGOV, Lara, Silvia, não sei se vocês têm mais alguma coisa para dizer. Não, E aí, obrigada, abrir para Simone. Só reforço aqui o nosso agradecimento a todos que participaram, que puderam ficar. Eu comentei no início, reforço aqui, a gente gravou. Obrigada, Edu. Eu com certeza já estou pensando na parte 2, parte 3. Eu acho que a gente só precisa fazer caber nessa agenda tão concorrida do Edu para estar aqui conosco. Mas foi um prazer. E tá gravado o material, a gente vai compartilhar com vocês. Então, quem precisar escutar de novo, fazer anotação de novo, eu acho que fica aí como um material que a gente pode trabalhar conjuntamente. Obrigada, Edu, obrigada, Silvia e Simone, pela organização, pela parceria. Obrigada, pessoal. Obrigada, Edu. Minha sugestão, Lara, é levar o Edu para um lunch match, porque é mais gostoso almoçar com ele. Tá vendo? Eu gostei Pessoal, dessa tem lunch sugestão, match hein, daqui Silvia? a pouco. Eu vou estar aqui em São Paulo, eu espero todo mundo que Vai ser participe ótimo. em São Paulo, Brasília, Rio. Até mais. Até, gente. Obrigado, Muito gente. obrigada. Um Tchau, tchau. prazer. Tchau, tchau.